Bom, boa noite aí para vocês. Vamos iniciar a etapa dos seminários da disciplina de Economia Institucional. Hoje é 9 de maio. Nós vamos ter 3 seminários programados para hoje. O primeiro do Alisson, com o tema Mesoeconomia do Desenvolvimento Econômico. A sistemática Alguma é coisa não saiu como previsto. a sistemática é uma apresentação Alguma aí em coisa não torno saiu de como 20 a previsto. 30 minutos. E aí eu faço os comentários. Vocês podem também, os participantes aí, fazerem perguntas se quiserem. E ao final dos seminários, nós vamos ter a coleta da frequência. Ok? Podemos então, Alisson, iniciar. Tudo bem, então. Boa noite a todos, pessoal. Eu estaria aqui abordando hoje um trabalho de Oscar Pessali e Fabiano Dalto, né, que é a Mesoeconomia do Desenvolvimento Econômico, né, o papel das instituições. E vamos começar com a seguinte questão. Afinal, o que é a mesoeconomia, né? A mesoeconomia, ela dedica ali a um estudo de forma como os indivíduos, eles isoladamente se relacionam, que é onde está ali, a gente pode ver a microeconomia e também as instituições de um determinado país ou de uma determinada região no formato macroeconômico, né? Então, esse estudo, ele interage, né, no sentido de fomento ali ao desenvolvimento regional, nacional, internacional. Ele tem como fato ali que a situação, ela se reflete também no país como um todo, né, de forma como se insere na economia mundial. Em questão, a mesoeconomia, ela estuda todos aqueles agentes sociais e todas as relações que tem entre eles e se estabelecem a uma escala regional, num contexto ali de necessidade, desenvolvimento e equilíbrio regional dentro dos países e, consequentemente, também a melhoria de performance do país como um todo. Aí, partindo da parte de mesoeconomia, né, o que são as instituições? Bom, a noção de instituição, ela gravita ali em torno de duas visões, né, como a gente pode ver no artigo. Uma delas se caracteriza, né, essencialmente ali como uma estrutura social que restringe uma ação humana, né, uma versão até bastante conhecida pela definição feita e vista em aula pelo Douglas North, que ele descreve que as instituições são como as regras do jogo em uma sociedade, ou também pode ser considerada ali entre as instituições criadas pelos homens que dão a forma à interação humana, né? Tem alguma outra visão também mais inclusiva, até citada no artigo, que ela não acompanha não só o caráter limitador, né, mas também ele tem um caráter motivador e um formativo das instituições como uma estrutura social que pode capacitar e os indivíduos a tomar certos custos de ação. Dentre as duas visões citadas, ambas têm ali um intuito ali de regras sociais que elas possam estruturar a interação social, tanto a restringir, tanto a orientar e como formatar um comportamento humano. Bom, as instituições, né, têm sua origem, têm sua forma e têm sua função. Eu falei um pouco ali da origem das instituições e, de maneira geral, ambas essas duas visões, elas tentam identificar 3 dimensões importantes das instituições, né, que é como elas surgem, de que forma elas se manifestam e quais são as funções dentro dele. A gente tem o tipo de instituição, os contratos monetários, não sei se a gente chegou a comentar nas aulas, salas de aula, e como, por exemplo, o salário, né? É um acordo comercial ali feito de administração de preços, que é um exemplo de instituição que serve para um tal propósito. Essas instituições também, elas podem reduzir ali a nossa complexidade do ambiente, né? Tornando um pouco mais previsíveis algumas certas ações de indivíduos e grupo. Então, quando a gente fecha um contrato, acho que aqui a maioria já fez um contrato de locação, um contrato de compra e venda, ali tem suas normas e suas cláusulas que devem ser seguidas. Caso tenha algo diferente daquilo, pode ali ocorrer penalidade, mas todas essas ações que podem ser possíveis, elas têm que estar manifestadas durante esse contrato, né? Então, isso torna tanto o cliente, quanto o fornecedor, ou quanto o locatário, quanto o locador, ter a previsão de certas ações que o indivíduo pode tomar, ambos um do outro. Da mesma forma,
as instituições ela pode ainda filtrar e promover algumas informações e estabelecer um certo curso de resolução de problema, né? E conflito que pode evitar algumas ações destrutivas e improdutivas, que foi o que eu tinha comentado agora. E dentre esses tipos de instituições, elas podem ser consideradas ali como formais ou informais. A instituição informal, ela carece um pouco ali da questão da crença, dos valores e das éticas. Ela não está, né, por exemplo, uma lei, uma regra, mas ela parte de da consciência coletiva, né, em que ela não pode estar em lei, mas todo mundo ali segue, todo mundo ali faz, todo mundo tem consciência que aquilo funcione, né. Então a instituição informal, assim, em geral, ela carece ali de registro de representações físicas, né, como sedes, como números também, embora ele possa ver nelas algumas características hierárquicas, né? Não é incomum que cada participante seja responsável por policiar ou perpetuar, até mesmo adaptar o comportamento próprio alheio. Já a instituição informal, a gente consegue ver ela como, por exemplo, na nossa Constituição, né? Ali a gente tem leis, ali tem regras que a sociedade tem que atingir, né? Tem que fazer para estar dentro da lei. E, por sua vez, ela é caracterizada ali como uma preocupação em legitimar, né, e fazer explícitas, geralmente de modo escrito, né, as regras todas ali aplicado a certo campo da ação humana. E aí é algo que nós sempre falamos, ali a gente viu durante todo o nosso curso, falando sobre o progresso tecnológico. A gente tem na visão schutteriana também, onde a gente estuda mais a fundo o progresso tecnológico, e a instituição ela faz parte também da tecnologia. Como a gente pode ver, durante muito tempo a gente vem dando ênfase aí ao papel do conhecimento e do progresso tecnológico, para que a gente possa desenvolver, né, o papel econômico ali do país, da região, e é o papel que as instituições elas desempenham ali para poder gerar o conhecimento e também a difusão do progresso técnico. A gente pode ressaltar que quando alguma atenção é dada para a instituição nesse processo, não é raro considerá-la como um fator de inercialidade, né, que retarda ali o desenvolvimento econômico. Algumas pessoas, de um lado, acabam verificando e falando que as ideias de tecnologia seriam uma categoria pura, indiferente a interesses particulares ou de classe, né, que serve apenas ali para um propósito de aumento da produtividade. Como resultado ali do seu caráter inicial, as instituições elas servem, né, como um empecilho aos avanços da tecnologia, inibindo algumas mudanças tecnológicas, e também ela pode frear o desenvolvimento de progresso social. Isso é a visão de parte de alguns. Já alguns outros contradizem, né, porque alguns outros falam que há motivos ali que pode se pensar diferente, né, que o progresso tecnológico ele não está isento de inercialidade. E a própria introdução das certas tecnologias físicas, ela acaba envolvendo mais e um parâmetro ali menos rígido para poder introduzir mais tecnologias. Ambas as duas informações, a gente pode concluir que as instituições ela não apenas determinam limites, né, para aquilo, ela também acaba servindo para poder promover algumas mudanças, né, à medida que molda o conhecimento, a sua aplicação, a resolução de alguns problemas. A gente pode colocar ali como exemplo, por exemplo, algumas mudanças organizacionais que ocorrem, né, entre algumas empresas, onde ali redefine alguns papéis, obrigações, responsabilidades também, tão importantes para a produtividade do trabalho, né, que tem do dia a dia, quanto a introdução de uma nova máquina da linha de produção. Então, assim, a instituição de tecnologia, ainda mais a gente pode ver que países que têm ali o grande avanço tecnológico, né, a progressividade ali no ambiente técnico, elas estão mais fadadas ao desenvolvimento, né, porque a gente sabe que o crescimento ele traz desenvolvimento. Às vezes o problema pode não trazer, depende bastante, né, o crescimento não quer significar sempre desenvolvimento. Então, assim, a gente pode ver esse país primeiro mundo que tem bastante disso, onde tem muito progresso tecnológico, o país desenvolve mais, o crescimento econômico é maior também. E aí vamos falar um pouco das mudanças institucionais, né? Essas mudanças institucionais, ela desenvolve, na verdade, uma capacidade de resolução de alguns problemas, né, em específico que acontece, né, e que gera algum certo resultado, tanto distributivo, né, em termos de quem arca com seus custos, e também quem dele se beneficia. A gente pode ver, imaginar que algumas demandas diversas de distribuição de custos há de surgir com frequência, há de ter alguns problemas, né,
E algumas demandas acabam implicando a possibilidade de revisão coletiva desses modelos mentais, de renegociação, de inércia, tanto de resistência também quanto de oposição. Então, assim, mesmo com a mudança tecnológica, a mudança institucional também é um processo de redistribuição criadora que for feito, né? Algumas mudanças em uma instituição, ela envolve ali, em geral, dois processos, como a imposição, que é legítima, que a gente vê no artigo, e também como a persuasão de grupos de indivíduos envolvidos naquela situação. A inadequação de uma instituição, né, alguns propósitos dela confiados que geram algum desconforto e insatisfação, existem alguns tipos de manifesto, né, como falado no artigo, que é a voz e saída, e a voz e a saída são duas delas. As partes envolvidas, elas se comunicam de modo a fazer com que a causa da insatisfação ela seja investigada, seja atenuada, até mesmo eliminada. Na opção da saída, por exemplo, as pessoas ou grupos insatisfeitos, ela acaba mudando a instituição, ratificando ali sua inadequação ou alguma incapacidade de fazer certos propósitos. Então, assim, a mudança institucional também, ela pode ser validada ali pelo povo também. O que acontece hoje em dia? Alguma coisa que a população está insatisfeita, o que ela faz? Vai para a rua, temos ali, por exemplo, uma greve dos caminhoneiros da vida. Ao repasse desse aumento, né, para os clientes finais, e o pessoal não está satisfeito com aquilo, o que acaba fazendo? Acaba indo para a rua, gerando tipo ali uma greve, acaba afetando ali uma questão macroeconômica em si, né? E antes de eu chegar ali na releitura do artigo, existe também ali alguns conflitos de cooperação também, e tem alguns custos que ocorrem nessa mudança institucional. A gente pode ver, né, nosso cotidiano ali, tentativas de criar alguma ordem estável, para que tenha situações potencialmente conflitantes, de forma a conseguir ganhos mútuos. Há, por exemplo, alguns conflitos de interesse, né, quanto à incidência de tributos em vários setores de atividade econômica. Para que evitar o conflito, tem que haver algum tipo de coordenação pela instituição. Eu vou colocar um exemplo que eu vi, eu estava fora um tempo atrás, e houve a guerra, né, da Ucrânia e Rússia, ainda há, e começaram a subir os preços do combustível, né, lá em Portugal. E onde eu estava ficando, que chamava Funchal, uma ilha, né, que fica em Portugal, o Estado ali entrou com subsídio para que essas famílias não sejam muito prejudicadas, né? Então ali tem um custo dessa mudança ali que acontece, ou então outras coisas que aparecem no meio disso também, que tem que ser solucionado. Então, tipo, tem que arcar com essa mudança institucional. Então, há um custo. E essa coordenação também ela é muito importante para que possa, né, conseguir fazer essa mudança institucional que pode haver, como, por exemplo, eu citei a incidência de tributos em algum setor. Existe também a esfera de criação e negociação na mudança institucional, né? Que, como Cosmo fala, né? São 3 ali, tipos de transação, e também como a gente viu em sala de aula, que a gente tem que considerar um estudo de uma organização das sociedades para que tenha a produção ali e a distribuição de riqueza, né? Que são a transação de barganha, muito vista até hoje, a transação gerencial e a de distribuição. A transação de barganha, assim, de uma forma mais simples, ela envolve ali transferência de direitos de propriedade sobre bens escassos entre participantes iguais perante a lei, mas não necessariamente iguais em termos econômicos, né, no mercado. Vamos colocar, por exemplo, que é no mínimo 5 agentes envolvidos, né, 2 ofertantes, 2 demandantes, e caracterizando um ambiente competitivo. E tem uma pessoa que é soberana, que é capaz de resolver a disputa. Eu trabalhei no setor de compras, e a gente muito falava em questão de poder de barganha, né, da negociação. Eu tô com muito volume ali, vou utilizar disso para conseguir fazer ali uma negociação entre si. Tem também a transação gerencial, né, que ela envolve ali a promoção da eficiência tecnológica, né, a geração de riqueza nos processos produtivos, através ali de alguns comandos superiores hierárquicos, né. Assim é reconhecido por lei, e as relações legalizadas de trabalho são um exemplo típico, né. No setor de trabalho tem nossos gerentes, coordenadores, e tem ali também uma transação gerencial entre aquilo. Existe também, nós falamos sobre a transação de distribuição, né, que ela envolve a decisão de superiores legais ali, sobre a divisão de alguns custos, de alguns benefícios da reprodução social. E ela é típica, né, da atuação, principalmente de legislatura, né, entre outros, que é a questão de conselhos administrativos nas firmas. A gente pode ver hoje também no mercado de trabalho a questão dos sindicatos, né, de trabalhadores,
no sistema judiciário também e o sistema legislativo. Esses são os tipos de transações distributivas que nós podemos verificar. E vamos falar agora sobre, né, o Estado, firma e mercado em desenvolvimento. Uma releitura do artigo feito por Fabiano Dalto e Ruscar Pessali. A gente viu ali que as instituições, ela afetam o desenvolvimento econômico, né, mediante ali o seu poder reconstitutivo, sobre aquelas suas preferências e aptidões dos indivíduos, e, em consequência, ela não só as organizações e instituições formais têm esse papel crucial no desenvolvimento econômico, como também as próprias relações de troca do mercado, ela ganha também um caráter diferente daquela teoria paretiana, né, que é a teoria do 80 por 20, né, 80% dos efeitos surgem a partir de 20% das causas. As instituições produtivas, elas buscam ali modificar sua posição, tanto na competição pela renda, ao introduzir algumas estratégias inovativas, né, tanto em produto quanto em processos. E também questão de influenciar formações de alguns valores, né, as disposições também comportamentos dos indivíduos, né, que é uma das características muito fundamental das instituições, que, como a gente coloca, por exemplo, e também foi citado no artigo, né, que é a convivência familiar ali na escola, onde as pessoas, primeiramente, elas adquirem alguns hábitos de comunicação, né, de reprodução, de certas linguagens, de disciplina, né, leitura, aprendizagem formal. E esses hábitos, e muitos outros adquiridos por aquele indivíduo, interação social, ele acaba sendo crucial para a formação do seu potencial criativo, né, e produtivo também desse indivíduo. E bem também ali como o senso coletivo dos direitos, né, e da propriedade, que pode caracterizar o nosso desenvolvimento econômico. Então, assim, a mesoeconomia em si tem um aspecto fundamental ali no desenvolvimento econômico, né, porque onde o papel das instituições entra junto com o papel econômico ali, e questões de fazer que não leve só ao crescimento, né, disparado, né, sem essa distribuição, mas como ela possa ali também ter o desenvolvimento econômico naquela região ou naquele país em si ali de fato. Bom, professor, é isso, né, uma passada breve sobre o assunto, e é isso. Ok, Alisson. Eu acredito aí vocês vão ter que fazer o fichamento de cada texto, desses 3 textos, e eu gostaria de enfatizar que esse texto que o Alisson trata, os 2 autores são da Federal do Paraná. Isso mesmo, esqueci de citar isso, desculpa. Então, aí eu acho que é importante aí todos, quando forem apresentar, destacarem aí os autores, mas o que eu queria falar a respeito deles é que lá na Federal do Paraná, até para vocês aí que pensam em fazer mestrado, doutorado, tem um programa em desenvolvimento econômico. E lá tem um núcleo de economistas que trabalham com economia institucional. E 2 deles são esses aí. É o Fabiano Dalto e eu, Ruscar Pessali. eu conheço os textos deles, mas o nome eu tenho dificuldade de lembrar. É o Ascar Pessali e Fabiano Dalto. Isso mesmo. E aí o que que acontece? Esse texto aí, o que que é importante dele? Ele relaciona a questão das instituições com o desenvolvimento. E aí eles vão pegar a seguinte ideia. Bom, vai ter uma introdução, que o Alisson apresentou, do que é instituição, a ideia básica, né, do institucionalismo. E aí eles tentam fazer uma relação entre as instituições e o desenvolvimento. Uma visão mais utilizada, mais seguida, é a ideia que as instituições, elas padronizam, elas restringem o comportamento humano. E com isso, elas geram coordenação, elas reduzem a incerteza do comportamento humano, ok? Então, só esse papel das instituições já é um papel de organização social, e se essas instituições são baseadas em certos princípios, né, por exemplo, garantia da liberdade, dos direitos individuais, liberdade de expressão, liberdade de
de iniciativa, redistribuição de renda, né? Se elas estão focadas para esse tipo de direção, isso aí é um caminho para o desenvolvimento, né? Que é isso que o Douglas North e outros autores aí da NEI costumam enfatizar. Ou seja, um certo caminho de restrição à ação do Estado de forma a não respeitar certos direitos, certos princípios de direitos, por exemplo, direito de propriedade. Agora, também tem uma outra visão, uma outra forma de enxergar isso, que é a relação que eles fazem do papel das instituições para a tecnologia, para o avanço técnico, que é outra relação que existe, que é enfatizada na economia evolucionária, no sistema, aquela ideia dos sistemas nacionais de inovação, no avanço técnico, essa visão schumpeteriana, né? Isso mesmo. Bom, aí você pode pensar também que as instituições têm um papel importante não só de ser o conjunto de normas que restringem o comportamento humano, mas elas em si, elas têm um papel importante no avanço tecnológico, né, que por sua vez impacta no crescimento econômico. Então, aquela visão mais convencional que diz as instituições, elas são oriundas, né, do passado, elas se transformam, mas elas se transformam de forma mais lenta que as tecnologias. Então, elas têm um papel mais conservador, de conservar a sociedade de uma determinada forma. Essa é a visão mais convencional, que é a visão Aires-Veblen, que se diz, é uma dicotomia. As instituições seriam um aspecto conservador da sociedade, porque elas são oriundas de práticas, de regras que perduram no tempo e padronizam o comportamento humano. Mas, por outro lado, as tecnologias elas avançam aí com o avanço científico, o avanço das inovações, então aí a tecnologia seria o aspecto dinâmico. Então, esse texto ele vai apontar que nem sempre é isso. Você pode ter um papel inverso, ou seja, por um lado, as instituições elas podem ter um papel dinamizador no aspecto tecnológico. Então, por exemplo, se você pensar as instituições de fomento técnico, né, FINEP, CNPq, né, coisas nesse sentido aí, os que incentivam a pesquisa, a Embrapa no setor agropecuário, são instituições que objetivamente elas avançam no aspecto tecnológico, elas impulsionam, né, o avanço tecnológico. Então, essa visão de dicotomia, ou seja, de oposição em que a tecnologia é o aspecto dinamizador e as instituições são o aspecto conservador, nem sempre é verdade. E, por outro lado, as tecnologias também têm um aspecto que é o que o Douglas North chama de trajetória de caminho, ou seja, as tecnologias, elas se desenvolvem a partir de certas tecnologias ou de certas linhas de pesquisa que já existem, né? Então, o teclado aí do computador de vocês é o mesmo teclado das máquinas de escrever lá do passado. Então, o que isso significa? É um padrão que perdura no tempo. Então, o motor a combustão, no início do século XX, os primeiros motores que surgiram de automóveis eram motores elétricos, né? E aí, que agora está voltando de novo o tal do motor elétrico, né? Mas haveria possibilidade na época de ter o avanço do carro elétrico, mas por várias razões econômicas e de vantagens lá, de acesso né, das necessidades da época e a tecnologia que havia na época, o automóvel, o motor a combustão, né, a gasolina,
ele venceu naquela época e gerou uma tendência de avanço técnico nessa linha de uso tecnológico. Então, a própria tecnologia ela também tem uma dependência de caminho, ou seja, ela depende do que foi desenvolvido no passado. Há rupturas, né? Há surgimento de inovações disruptivas, existe, mas a regra é o avanço técnico incremental e não disruptivo. Né? Então, surge a internet, é disruptivo. Aí gera-se vários serviços. Aí, a partir disso, você tem uma nova trajetória. Né? Então, você tem um pouco das duas coisas em ambas, né? Tanto nas instituições quanto nas tecnologias. Então, tanto as instituições podem ser entendidas como os instrumentos que regram o comportamento humano, como elas são desenvolvidas ao longo do tempo, e principalmente as instituições formais, elas mudam, mas elas demandam de uma negociação social, né, que não é tão fácil de chegar aos consensos, principalmente num país democrático, né, que tem que ter maioria, tem que ter consenso, senão as coisas não mudam. Então, as instituições tendem, nesse aspecto, a ser mais lentas do que o avanço tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, certas instituições, como de pesquisa, como as próprias empresas, elas são instituições, né? Então, empresas líderes aí no setor de tecnologia de informação, são instituições no aspecto da empresa, das firmas que estão desenvolvendo novas técnicas. Elas também têm um aspecto de dinamismo, né? E as tecnologias da mesma forma. Elas podem ser entendidas tanto como disruptivas como incrementais. Então, qual é a relação entre instituições e desenvolvimento econômico? É que você pode analisar ambas as relações, né, dados certos caminhos, né, que podem ser pesquisados, podem ser avaliados, dados casos que vão ser analisados, as especificidades, né? Então, o Alisson comentou ali da questão do aumento do preço do petróleo, que é uma coisa que está acontecendo, né? A gente está verificando agora. Então, lá em Portugal, pelo que eu entendi, medidas para tentar Isso mesmo, diminuir o impacto, né, entre a sociedade. através de Subsídios, subsídios, isso, por família. coisas, né, coisas do tipo, que tentam assim gerar o impacto existe, mas ele é diferido, ou seja, ele é como se fosse um amortecedor, né? Você aumenta o preço do petróleo, né? Como aumentou muito, mas você não precisa aumentar todo esse custo e esses preços imediatamente. Você pode diferir no Isso. tempo, porque da mesma forma como aumentou rápido, depois cai rápido. Uhum. Essa guerra não vai continuar para o resto da eternidade, coisas do tipo, né? Então aí o preço era $20, aumentou para 40, foi para 120. Mas da mesma forma que está em 120, pode cair. Mas aí se você faz esse diferimento, essa política aí que o Alisson comentou, você pode depois não reduzir rapidamente, você mantém no nível além do que está a queda, né? E aí você se compensa no tempo. É uma ideia que poderia, mas isso aí exige o quê? Mudança institucional. Isso, exato. Tem que ter um mecanismo para organizar esse subsídio, né? E a mesma coisa o Brasil, ou seja, a Petrobras, como é que a Petrobras poderia fazer isso? Poderia fazer? Se Portugal, que não tem petróleo, faz, imagina a gente, né? A gente poderia sim fazer, mas é claro, não é uma panaceia, é uma coisa técnica, tem que analisar como é que faz esse diferimento, como é que, né, não impacta agora, mas depois, em vez de reduzir abruptamente, você reduz mais lentamente, é coisa nesse sentido, né? São aquelas coordenações de ações, né, professor, tomadas pela instituição. Só que aí
o que ele falou no final, Alisson, aí gera os conflitos, porque há interesses distintos, que é a Com certeza. questão da mudança institucional. Então, achar que as instituições vão mudar, vão se transformar de forma. Eu falei antes, isso aí tem que ser pensado tecnicamente, isso aí não é uma coisa assim para ser feita sem se analisar tecnicamente, mas ao mesmo tempo os interesses atuam, né, para que essas alterações atendam certos interesses. Então, os atores desses processos, eles atuam buscando não o interesse social, mas o interesse específico, né, no caso do petróleo, das empresas importadoras de petróleo, a Petrobras, os consumidores, né? Então você tem um poder de uma capacidade de mobilização maior, não do consumidor, porque os consumidores são milhões, né? Enquanto que as empresas, os interessados que podem pressionar o governo são muito menos, né? Então isso aí gera uma dificuldade de mudança institucional, né? Isso vale para qualquer tipo de mudança. Eu estou usando o exemplo aí do petróleo, porque o Alisson comentou. Abro aí para quem quiser fazer algum comentário, se o Alisson quiser fazer seus comentários finais, e se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar, se quiser usar o chat, quiser falar, fica à vontade. Então, professor, por mim já é isso mesmo. Acho que o senhor acabou concluindo ali, sintetizando mais algumas coisas que eu passei a deixar. Acabei falando um pouco muito rápido, né? E aí o senhor já me deu aquele adentro já, e acho que já era isso que eu queria realmente trazer para a turma. Ok. Então, essa UFPR, Paraná, tem esse programa lá. Quem quiser, tiver interesse de aprofundar nessas áreas aí, eles têm lá um programa. Professor, Pode falar, quem professor, está aí? então, eu fiz Fala. uns 2 pontos só, mas o senhor chegou a explicar sobre as mudanças institucionais, né, sobre o Estado, firma de desenvolvimento. O senhor explicou bem, então eu ia até perguntar como que seriam essas mudanças, né? Então, o senhor chegou a explicar, tá tudo ok. Mudança institucional, o ideal é que seja dentro de um sistema que as pessoas possam participar, né? Isso aí você comentou sobre o desenvolvimento, né, das firmas, né? Então, Isso. Então, quanto sem, mais participação, mais representação, melhor. Um sistema fechado, ele pode acertar? Pode, né? Vamos dizer, um país fechado, né? Um país que não tem liberdade de expressão. Por um lado, as decisões ocorrem mais rápido, mas pode cair naquilo que a gente falou antes, alguns interesses de uma minoria se sobreporem, né? Num sistema aberto, que pode haver participação e que no limite as pessoas podem votar nos governos, né? sim, Então aí em outubro a gente vai votar, então vai decidir, né? Será que essa política da Petrobras está certa, está errada? Então, se o país tem, não é garantia, mas é uma forma de você ter essa mudança mais participativa. Agora, não é garantia que isso vá ir na direção certa, depende da participação, depende do nível, né, de esclarecimento dos eleitores, aí é tudo isso aí que a gente já, né, que vocês têm noção aí da situação prática aí do Brasil. então, nesse sentido aí que o Alisson explicou, falando da Petrobras, aí é limitado, então, né? Tem várias situações que é limitado, né? A pessoa vai falar alguma coisa, não pode ali. É limitado pelos interesses dos pequenos. Tem uma legislação que estabelece certas regras do que a Petrobras pode fazer, então para mudar teria que mudar essa lei. E aí tem lá no Congresso, tem os deputados, senadores que sofrem lobby aí dessas empresas, né? Então tem tudo, e tem o pessoal dos caminhoneiros que não querem que tenha aumento. Então é uma coisa complexa, né? Tem que dialogar, tem que discutir, né? Tem uma coisa que não é simples para resolver, não. Apesar que é possível, né? Há o que fazer.
mas não é nada assim tão simples assim, não é uma coisa assim, amanhã eu vou fazer tal coisa e está pronto, né? Mas isso é para tudo, qualquer mudança institucional é complexa, quando mexe com esses interesses aí muito importantes, né, muito representativos. Bom, agradeço aí a apresentação do Alisson, vamos então abrir agora para a Andrea, para que ela faça a apresentação dela. Ok, posso abrir o... Pode sim. Eu vou encerrar aqui, para não ficar muito longa, eu vou fechar esse vídeo e vou iniciar outro.